Nossa esperança nunca deve estar em homens políticos e religiosos, e sim em Jesus Cristo. Em Miqueias, eu vou ler aqui, Miqueias, cheio do poder do Espírito, expõe os abusos pecaminosos das autoridades civis e religiosas e as responsabilizava pela devastação que virá sobre a nação. Miqueias capítulo 3 aqui, ao versículo 1 aqui, eu vou ler. Miqueias falando: Disse eu, ouve agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo, os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Agora eu vou para o 4. Desculpa, agora eu vou para o 8. Miqueias ainda continuando falando: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Vê que Miqueias ele fala sobre autoridades civis e religiosas. E a gente vê que acontece a mesma coisa hoje. Homens que subornam o povo, que oprime, homens que enganam, homens por interesse, por dinheiro, tanto religioso e político. Eu venho chamar você a colocar sua esperança somente em Jesus Cristo, e o nosso dever como cristão é orar por autoridades, mas sempre chamando ao arrependimento e a fé em Jesus Cristo, e não a gente bajular, não bajulação, e não passar a mão em cabeça, e sim fazer assim como a palavra nos ensina, chamar esses homens ao arrependimento. Eu marquei aqui, praticar juízo ou justiça deveria ser uma marca de governantes piedosos. A pergunta de Miqueias implica a falta de justiça e, consequentemente, falta de conhecimento de Deus por parte dos líderes aos quais ele se dirige. Aí eu vou vir aqui falar, como Miqueias é capacitado pelo Espírito, ele é habitado a expor ou sadamente o pecado, o que o separa dos falsos profetas que, terem uma palavra de Deus, pregavam paz quando não havia paz. Ou seja, Miqueias ele pregava contra o pecado, contra líderes e contra os religiosos. E hoje a gente vê pessoas no meio político pregando coisas falsas. A Bíblia já diz que essas pessoas são falsas. Os líderes civis e religiosos eram mercenários que usavam seus ofícios para ganho pessoal. Hoje o que acontece no meio político? Esses pastores que estão aí são mercenários, ganho pessoal, só pensam em si, que podemos crer em Jesus como está na Escritura. Pois aquele que governam deve ser justo e governar no temor de Deus. O Senhor Jesus Cristo, seu governo é sempre justo e seu domínio é universal. Salmos 72. Esse é um lembrete de que nossa esperança nunca deve estar em homens ou sistemas políticos e religiosos, apenas no Senhor. Devemos confiar que até mesmo as injustiças que agora existem serão corrigidas por Deus. Tudo será corrigido por Deus, todas essas injustiças. Eu chamo você a lançar toda a sua esperança em Jesus Cristo. Não quero entrar aqui falar sobre política nem nada, mas eu falei sobre a palavra de Deus, que diz em Miqueias, sobre subornos, sobre homens mercenários.
porque está a mesma coisa hoje em dia, em que Miqueias ele chamou os líderes civis e religiosos, expondo o pecado deles, e que nós podemos seguir a Cristo, como está na Escritura, e não seguir a homens e não essas coisas. Que Deus te abençoe.